Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria trazer um tipo diferente de vídeo. Não vai ser uma tiragem pro mês, a tiragem pro mês vem semana que vem, pro mês de fevereiro. Mas é uma série de vídeos um pouco mais educativos, informativos, enfim. Sobre os arcanos maiores inicialmente, né? Não sei se eu vou fazer sobre os menores, mas vamos ver como é que vai ser esse formato de vídeo, né? Aqui no baralho, no tarô, né, a gente tem 78 cartas, são 22 arcanos maiores e o resto são arcanos menores. Dentro dos arcanos menores, a gente tem as cartas da corte também, né? Os arcanos maiores, eles são 22 cartas, como eu falei, né? Que retratam a nossa jornada humana, né? Os diferentes estágios da nossa jornada enquanto estamos aqui caminhando nessa terra. Quando a gente fala sobre arcanos, a gente está trabalhando com arquétipos, né? Arquétipos, que foi um conceito trazido desde os tempos da Grécia Antiga, né? E que foi atualizado, digamos assim, pelo Jung, que é o pai da psicologia analítica. São um conjunto de imagens, né? Que estão ali gravadas no inconsciente da gente, inconsciente coletivo, e que representam aspectos da nossa vida, né? Aqui, quando a gente está falando dos arcanos maiores, eles representam uma jornada arquetípica, né? Que a gente passa ao longo da nossa vida, né? Com várias fases diferentes. Então, aqui nos arquétipos dos arcanos maiores, a gente tem diferentes fases que todas as pessoas passaram ou vão passar, ou que já passaram e vão passar de novo. Enfim, a vida é um eterno ciclo, né? E assim a gente consegue, dessa forma, explicar e consegue entender um pouco melhor como está acontecendo aquela situação, como a pessoa chegou naquilo, né? Quais as possibilidades dela para aquele momento, baseado nesse momento em que ela está agora, né? De acordo com aquele arquétipo, enfim. As cartas dos arcanos maiores, elas representam, sobretudo, rituais de passagem, né? Processos, não necessariamente resultados finais, estáticos da jornada da pessoa. Enfim, eu decidi começar com a carta do louco, que no meu baralho, né? No meu livrinho, no meu baralho, ela é a primeira carta, mas que na maioria dos baralhos você vai encontrar como a carta número 0. Né? Eu vou tentar seguir a ordem do meu mitológico, certo? Não vou seguir a ordem do baralho tradicional, porque é um pouco diferente. Mas enfim, quando a gente está falando do louco no baralho, no tarô mitológico, deixa eu trazer um pouco mais para perto para vocês verem melhor. Quando a gente fala do louco no tarô mitológico, a gente vê aqui representado o deus Dionísio se lançando na jornada, né? Ele tá aqui iniciando a jornada dele com a águia ao lado dele, representando a sabedoria. Em alguns baralhos não é uma águia, é um cachorro, né? Representando o companheirismo ali, aquela figura, né? Que tá ali te acompanhando na jornada. No meu baralho é a águia, mostrando a sabedoria. Aqui a gente vê que ele tá saindo de uma caverna escura. Representa, né, o passado, o momento de inércia. E aqui ele se joga no abismo, ele se joga sem olhar para o abismo. Dá para perceber que ele está olhando para qualquer outro lugar, né, olhando para o horizonte. E ele simplesmente se joga, né, sem ver muito bem para onde ele está indo. Aqui nesse baralho a gente vê que ele está vestido com peles de animais, né, representando esses instintos, esse sexto sentido, né? Que é essa coisa mais primitiva, essa vontade que vem lá de dentro, de nos mover, de nos colocar em movimento, sair desse lugar escuro que é a caverna, onde já não tem mais cabimento, onde você não consegue mais ficar, e se jogar no desconhecido, obedecendo essa vontade, esse instinto primitivo que quer te levar para algum lugar. Então a carta do louco, ela tá sempre associada com essa coisa mais, essa energia mais de impulso, né? Essa energia impulsiva que quer nos motivar a sair do lugar. Nem sempre ela tá falando de traçar estratégias, de
avaliar os riscos, né? Pelo contrário, o louco, muitas vezes, ele não vê o risco da sua jornada. Envolve risco, porque você está saindo de um lugar conhecido para o desconhecido, você está embarcando numa mudança, você não sabe o que é que vai acontecer lá na frente. Só que no caso do louco, é uma energia bem de adolescente mesmo, sabe? De impulso, de não parar para pesar os prós e os contras. Simplesmente vem à vontade e você vai, você se joga. E ele marca sempre esse início da jornada, né? Aqui nessa carta a gente tem um pouquinho da história do Dionísio, eu vou ler aqui para vocês, tá? Dionísio era filho do grande Zeus, o rei dos deuses, e de Semele, uma mortal princesa de Tebas. A esposa de Zeus, Hera, furiosa por sua infidelidade, disfarçou-se de ama seca e sugeriu a Semele que testasse a devoção de seu amante, pedindo-lhe que aparecesse em toda a sua divina glória. Como ele havia prometido a Semele que concederia tudo o que seu coração desejasse, Zeus estava preso à sua palavra quando ela insistiu que ele revelasse a sua divindade. Com relutância, ele se manifestou como trovão e raio e Semele foi consumida pelas chamas. Mas Zeus conseguiu salvar a criança. E Hermes, o deus mensageiro, que é o próximo arcano, inclusive, representado aqui, costurou o feto na coxa de Zeus e foi assim que Dionísio nasceu. Hera continuou perseguindo a estranha criança com chifres e enviou os titãs, os deuses da terra, para que cortassem Dionísio em pedaços. Mas Zeus salvou o coração da criança, o qual ainda batia e o transformou em uma porção de sementes de romã. A bebida mágica foi oferecida à virgem Perséfone por Hades, o obscuro deus do submundo, quando este a raptou. Perséfone ficou grávida e foi assim que Dionísio renasceu do submundo. Ele então foi chamado Dionísio Iaco, o que nasceu 2 vezes, deus da luz e do êxtase, ordenado por seu pai Zeus a viver entre os homens e a compartilhar de seus sofrimentos. Ele foi acometido de loucura por Hera e vagou pelo mundo seguido por sátiros selvagens, mulheres aloucadas e animais. Ele deu à humanidade o presente do vinho e concedia o êxtase inebriante e a redenção espiritual àqueles que queriam se desvencilhar do poder e das riquezas materiais. Posteriormente, seu pai divino, Zeus, pediu que ele subisse para o Olimpo, onde ocupou seu lugar à direita do rei dos deuses. Então, como a gente consegue perceber, né? Essa é uma imagem muito parecida com a mensagem da carta do louco, né? Porque o Dionísio, né, sendo o louco, ele é essa imagem do nosso impulso, assim, meio misterioso que vem de mergulhar no desconhecido, que muitas vezes é visto como loucura, né? É aquela pessoa que do nada larga tudo, sabe? Que aparentemente está largando o que é certo pelo duvidoso e que muitas vezes é vista como louca, né? Mas é essa vontade que vem lá de dentro, né? Visceral, né? Que a gente precisa se mover. E essa é a mensagem do Dionísio, representado pelo louco, né? Da carta do louco. Algumas considerações finais a respeito dele. Quando o louco aparece numa tiragem, ele inaugura, né, esse novo capítulo na vida da pessoa. Avisa de que existe algum risco, né? E que esse risco é necessário, você precisa assumir esse risco, o risco de sair do seu espaço conhecido e seguro para ir para o desconhecido, que nem sempre você vai saber onde você vai pousar, simplesmente se joga. Mas independente do que seja o resultado, ele fala justamente dessa fase de transição, de sair de um lugar confortável, uma zona de conforto, para ir para algum outro que você não sabe o que é, nem onde vai parar. E é por isso que eu falei no início que os arcanos maiores, eles não são necessariamente cartas que retratam situações estáticas, mas sim rituais de passagem, né? Momentos de transição na vida da gente. Em seguida eu vou trazer a carta do Mago, mas não sei quando é que eu vou trazer, mas espero trazer em breve esse vídeo.
E espero que vocês tenham gostado e semana que vem sai a carta do mês de fevereiro.